E o dia de hoje marca 3 anos do rompimento da lagoa de tratamento de esgoto da Casan, que provocou uma enxurrada ali na região da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Paulo Miller tem as informações de como está a situação hoje em dia. Bom dia, Paulo. Bem-vindo. Oi, Lucas. Obrigado, viu? Bom dia para você, para Marta, para quem está cedinho com a gente. Quem está em casa acompanhou o SC no ar, né? Lembra, né, que o SC no ar acompanhou em primeira mão, né? Foi a primeira equipe de reportagem, o André Vieiro e a repórter Ana Vaz chegaram lá no local, né, cedinho, desse que foi o maior desastre ambiental da nossa capital, da capital de Santa Catarina. Um desastre aí que foi lá na Lagoa da Conceição, né, atingiu pelo menos 70 pessoas que precisaram sair de casas, né, das casas, já que as casas foram inundadas por uma avalanche de lama e água que vazou, né, que se rompeu lá daquela lagoa artificial de evapoinfiltração, que é uma lagoa de tratamento de efluentes, né, que a Casan usa lá já há muitos anos e continua ainda ativa lá na Lagoa da Conceição para poder fazer esse tratamento de esgoto, né, dos efluentes, esgoto mesmo, né, ali daquela região, né. Inclusive a própria Lagoa da Conceição sentiu, né, a questão desse desastre, já que parte da vida da Lagoa da Conceição foi perdida durante esse desastre. De acordo com a própria Casan, 10 milhões de reais foram pagos de indenização de danos materiais para os moradores afetados. Os moradores agora, nesse momento, eles falam, né, nós estivemos lá conversando com eles, que essa questão dos danos materiais, a Casan realmente ressarciu. O que foi acordado extrajudicialmente, ou seja, o que não foi judicializado, não precisou da intervenção da justiça, já foi pago aos moradores. O que os moradores estão fazendo nesse momento, eles entraram recentemente, pelo menos aí em torno de 70 pessoas também, de uma ação de danos morais. Eles acionaram a justiça para tentar, na justiça, uma indenização por danos morais. Uma das moradoras atingidas, afetadas, ela falou com a nossa equipe, a Andréia, sobre essa questão dessa ação específica de danos morais. Vamos ouvir. Entrou com uma ação que é coletiva. Um crime como esse, que é de uma irresponsabilidade de uma companhia e do próprio governo do poder público que colocaram as pessoas em risco, a vida das pessoas em risco, além de produzirem traumas, produzirem perdas de memórias significativas. Tem pessoas que adoeceram, desenvolveram problemas sérios, aviltamento à saúde que não tinham antes. Então é uma série de danos, além de a gente ter sido conhecido como uma rua que o esgoto da Casan invadiu as casas. Além, claro, né, dessa parte de danos morais, dos danos materiais que já foram ressarcidos, ainda a parte de reconstrução das casas. Boa parte dos imóveis já foi reconstruída lá pelos moradores. Tem apenas um dos moradores lá, que é o caso do morador, o Juan, que na casa dele, o terreno dele, ficava bem pertinho da lagoa, onde se rompeu. E nessa casa aí, nesse terreno, na verdade, haviam 3 casas. Ele ainda não conseguiu reconstruir, é o único morador ainda que não conseguiu reconstruir as casas, porque ele não conseguiu a autorização da Floran, que é a Fundação Municipal do Meio Ambiente, da Prefeitura, para reconstruir as casas. De acordo com esse morador, porque o imóvel estaria numa área de preservação permanente. Então ainda há um entrave nessa questão, né? Então esse morador ainda está fora de casa, está pagando aluguel ainda, porque não conseguiu voltar lá para aquela região. Há agora toda uma discussão, né, do que a Casan está fazendo lá naquela área. A Casan, ela está com um PRAD. Esse PRAD, gente, é um plano de recuperação ambiental a partir de desastres. Então, o PRAD, ele já foi praticamente todo pronto. Ele precisa de autorização do órgão ambiental, no caso a Floran, para que a Casan faça a execução. Então, o PRAD, ele está na Floran, para que a Floran dê autorização para que a Casan possa fazer a execução. Isso porque a Floran pediu algumas alterações técnicas nesse PRAD. Uma das questões que se discute, que já se levantou naquela época, é a possibilidade da própria Casan desativar essa lagoa de tratamento artificial de esgoto. Tanto que a gerente de meio ambiente da Casan conversou com a gente sobre essa possibilidade. Vamos ouvir.
a Casan trabalhou numa concepção de um novo projeto para fazer um campo de aspersão, que é uma irrigação desse efluente, né, em outra parte aqui do parque, nas dunas um pouco mais para trás, na qual vai ser feito totalmente a infiltração do efluente. Ele não vai mais agora formar lagoas, né? Esse projeto foi aprovado, essa concepção foi aprovada pela Floran. Agora a gente está em fase de caracterização do solo, geotécnico do solo, para poder fazer o projeto executivo e depois executar. A Casan disse também que já investiu 15 milhões de reais lá para poder fazer obras de melhorias lá. Tanto que foi feito, né, um muro chamado Muro Verde, que é um muro que tem 7 metros de altura, um pouco antes de onde fica propriamente essa lagoa de evapoinfiltração, que se tornou como se fosse uma barragem, né? Então, se houver algum rompimento, tem essa barreira, esse muro de contenção para poder segurar a água em caso de desastres. Nesse PRAD, que ainda está dependendo de autorização de aprovação ali da Floran por conta dessas alterações que foram necessárias, uma das iniciativas ali também é fazer o que a Casan está chamando de semeadura, né? Tirar plantas exóticas de lá e plantar algumas espécies nativas ali da região para poder segurar um pouco mais aquela área, né? Já que é uma área arenosa, e a gente está falando de dunas, de areia, né? A gerente do meio ambiente da Casan também falou sobre isso. Vamos ouvir. Então, esse projeto está em fase final de elaboração para aprovação da Floran e começar brevemente. Ele consiste na remoção das exóticas que cresceram aqui na região, semeadura das nativas, né? Conformação dos taludes, das dunas para ficar estável e depois o acompanhamento nos próximos anos para que isso floresça, né? E retorne à condição original. É isso então, viu, gente? 3 anos de desastre, hoje exatamente no dia 25 de janeiro, completa 3 anos. É mais ou menos nesse horário aí que a gente estava mostrando ao vivo toda a situação lá da Lagoa da Conceição, né? Que se tornou, como eu falei, né? Entrou para a história e virou o maior desastre ambiental aqui de Florianópolis, que apesar das marcas da tragédia não estarem mais lá, né, nas paredes, nos muros, na rua, elas continuam muito vivas ainda na memória de quem viveu esses dias, né, dias bastante complicados por lá, né? Lembrando, né, que muita gente teve que sair de casa de bote, né, gente que ficou no telhado das casas, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos socorristas. A gente teve uma pessoa ferida encaminhada para o hospital e, por sorte, nós não tivemos, né, nenhum registro de morte nesse desastre. Marta e Lucas. Lembro muito bem desse dia histórico, Paulo Miller. Só para a gente ter uma noção, foram pelo menos, só na primeira entrada ao vivo da nossa equipe de reportagem, foram pelo menos 40 minutos ao vivo, direto, sem interrupção, tentando entender o tamanho desastre, o impacto desse dia histórico. A Lagoa da Conceição, os moradores completamente desorientados, André Vieiro, Ana Vaz, tentando buscar informações ao vivo, em tempo real, para você que nos acompanha, para te trazer a melhor informação do que estava acontecendo e, de fato, um dia histórico para todo o nosso estado de Santa Catarina e também para Florianópolis. Eu ainda fazia entradas ao vivo da redação, Márcia Dutra estava aqui nesse estúdio, com toda a nossa equipe trabalhando para tentar trazer as dimensões desse impacto, desse rompimento da Lagoa Artificial, completando 3 anos. Obrigado, Paulo Miller, por nos trazer essa memória e também essa história aqui ao vivo para todo o estado de Santa Catarina.